Templos invadidos, umbandistas e candoblecistas vítimas de agressões e pedradas, imagens sagradas e terreiros destruídos, ofensas verbais, incêndios e homicídios. Este cenário preocupa os praticantes de diversas religiões no Brasil. Um caso marcante da intolerância religiosa presente no país é o de Maria da Conceição Cerqueira da Silva. Em agosto de 2017, a mulher foi agredida a pedradas na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Migrante nordestina e candoblecista, Maria da Conceição sofria ataques verbais de sua vizinhança e era chamada de velha macumbeira. O termo macumba é associado pelos leigos às oferendas que são feitas pelas religiões de matriz africana em rituais de magia negra. Porém, macumba descreve um instrumento de percussão de origem africana parecido com o reco-reco antes de se tornar uma palavra pejorativa. A professora de inglês Amanda Lucas, de 26 anos, conta que sempre lidou com a reprovação da avó em relação à prática da Umbanda. E uma vez meu pai teve uma situação que o lugar que ele frequentava, o pai de santo sofreu muito, assim, de saúde até ele morrer, né? E minha avó falava que era por causa das coisas que ele fazia e tudo mais. E, assim, na verdade, a pessoa tem a opção de seguir, digamos que o lado bom ou o lado ruim, né? Mas ela só via, assim, as coisas ruins que traziam. Em 2017, foram registrados 169 casos de intolerância religiosa pelo Disque 100, canal que reúne denúncias. Os praticantes da Umbanda, do Candomblé e das matrizes africanas são os que mais sofrem com a intolerância religiosa. Os crimes de intolerância religiosa com agressões físicas são desconsiderados dessa categoria quando o boletim de ocorrência é registrado. Segundo a advogada Lívia Pereira, especialista na área criminal, quando isso acontece, os crimes entram na categoria de lesão corporal e não de intolerância. Acontece que as delegacias não estão preparadas para esse tipo de crime. Então, muitas vezes, essas pessoas que sofrem dessa intolerância, elas sofrem violência física. E esses boletins de ocorrência constatam a lesão corporal e não exatamente a intolerância religiosa. Então, isso sem contar com vários casos que não chegam às delegacias. No Brasil, é registrada uma denúncia a cada 15 horas, segundo a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. O discurso de ódio dos que rejeitam as crenças afrodescendentes possui um fator em comum: a comparação com o inferno. Ludmila dos Santos, de 32 anos, é evangélica e frequenta a Igreja Batista Vida Plena. Apesar de acreditar que a Umbanda pode possuir algum valor para seus praticantes, ela não apoia os rituais da religião. A Umbanda promove ajuda a outras pessoas, que é uma coisa boa, mas o meio é errado. Os espíritos bons que dão ajuda e curam são verdade demônios, enganadores. 1 Timóteo 4:1 vai nos dar referência sobre isso. O resultado na hora pode ser boa, mas as consequências no longo prazo é muito ruim, porque invoca influências malignas sobre a vida do ser humano. Ludmila ainda argumenta usando trechos da Bíblia o motivo do seu repúdio às práticas espíritas. A Bíblia diz claramente que é pecado tentar estabelecer contato com os espíritos. Práticas espíritas são condenadas na Bíblia. Deuteronômio 18, 10, 12 diz sobre isso. Embora aceite a existência de um Deus único, a Umbanda não é compatível com a Bíblia. A Bíblia ensina que só morremos uma vez e depois enfrentamos o juízo. Hebreus 9, 27 nos dá a referência. Não existe reencarnação e os mortos não entram em contato conosco. Para a psicóloga clínica e consultora empresarial Ana Paula Siqueira, de 43 anos, esses casos podem ser explicados pela falta de limites das pessoas intolerantes à diversidade. A consultora também explica o porquê de São Paulo e Rio de Janeiro estarem no topo do ranking de denúncias. Está se acabando, a gente percebe isso em vários aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano, não só com a religião, mas com a sexualidade, no trânsito. Então, por que São Paulo e Rio de Janeiro são os que têm mais? Porque são cidades mais populosas, são cidades onde tem mais pessoas
e onde nós temos vidas mais estressantes, né? São as famosas selvas de pedra. Nos últimos 5 anos, as denúncias de intolerância religiosa aumentaram quase 4.000%, de acordo com a Secretaria dos Direitos Humanos. Toda essa intolerância estimula o crescimento de outros problemas sociais, como o racismo e a homofobia. O Brasil é considerado um estado laico, ou seja, neutro quando se trata de religião. Só que as coisas não funcionam perfeitamente, pois mesmo dentro do Congresso Nacional existem líderes e símbolos religiosos ligados a Jesus Cristo. O pastor Marco Feliciano, deputado federal, e o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro são conhecidos por discursos religiosos na maioria das vezes intolerantes. O Estado laicista é ateu, o Estado laicista é anticristo, é antirreligião. Nós não vivemos no Estado laicista, presidente, nós vivemos no Estado laico. E no Estado laico de direito, onde todas as pessoas podem promulgar a sua fé, eu falo nesse momento aqui, se não no nome de todos, mas no nome de quase 88% da população brasileira que tem a mesma fé no mesmo Deus que eu, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo esse, que se a câmera pudesse filmar acima de Vossa Excelência, temos aqui uma imagem dele crucificado em uma cruz. Eu sei que muitas pessoas amam a cruz vazia, outros amam a cruz preenchida, mas de todas as formas todos amam esse Cristo. Os praticantes das religiões africanas e espíritas ainda têm muito espaço a ser conquistado no cenário nacional. Para superar esse problema é simples, basta unir uma boa dose de respeito, igualdade, liberdade e fraternidade. Júlia Honorato, de São Paulo, para a Rádio Fapcom.